Grande, Mato Grosso do Sul, adotei ela no Centro de Zoonoses lá e eu fiquei um tempo protelando começar a viagem porque eu não sabia como encaixar a Frida no plano de viagem, ficava adiando a viagem. Informações de várias pessoas que viajavam com cachorros. Frida viaja comigo agora. Fiz um processo de arriscar, de ver como é que era, fazer o teste. Da funcionária do CCZ, eu falei, isso aí no seu pé, o que é? Ela falou, é fêmea. Eu falei, me dá e vamos embora, né? Aí não tinha levado um pedaço de toalha de banho assim, enrolei Frida no pano, bem pequenininha ela era. Aí já no carro, aí minha amiga muda assim, né? Metade do caminho, minha amiga olhou pra ela e falou assim, ela sofre, né? Ela tem uma cara de sofrida. Aí ficou Frida, é o nome dela. Tava num processo já de muito estresse com o trabalho. Tava morando já 1 ano e 8 meses em Maceió, com planos de montar uma casa colaborativa, alguma coisa assim lá, mas voltei de uma viagem de férias, falei, vou viajar, vou experimentar como é que é, o que é viver essa experiência, viajar por um tempo, sem tempo para voltar, sem ter para onde voltar, então eu me desfiz das poucas coisas que eu tinha em Maceió, entreguei o apartamento, peguei algumas mudas de roupa, a Frida e saí para viajar. Frida, ela atende já alguns comandos e alguns amigos em Maceió ensinaram para ela quando a gente ia fazer curtas viagens e ir pra praia, o vamos viajar. Chamar ela, Frida, vamos viajar, e ela começou a atender. E aí eu resolvi, quando eu decidi escrever uma página, resolvi usar a frase, né, o comando que ela já atendia. Eu fui em Campo Grande antes, falar com a minha mãe, né? Falar pra ela pessoalmente que eu tinha decidido sair pra viajar. E ela, no princípio, acho que ela achou que eu não tava falando muito sério, não. Mas aí eu fiquei lá 12 dias, nos outros dias ela já achou que sumou com a ideia, já tava falando com as amigas que a filha dela tava virando mochileira, que ia pegar a cachorra e ia sair pra viajar. E ela me apoia muito, assim, não tive problema, né? Eu falo que até liguei pra ela depois que eu cheguei a essa conclusão pra agradecer, assim, que eu vejo que a postura que ela tem como mãe é muito bacana, assim, muito aberta, né? Eu achava que eu via como o desapego dela como falta de amor. Mas não, ela me deixou ser livre mesmo e não interfere nas minhas decisões, assim, porque eu decidi que eu chegar pra ela e falar, mãe, vou fazer isso. Ela estranha em primeiro momento, mas ela sempre me apoia. Fiquei uns 15 ou 20 dias em Aracaju. De lá fui para Salvador para encontrar uma pessoa que eu não conhecia, que entrou em contato comigo por causa da página, que queria conhecer Frida. Uma argentina e um chileno, que também são viajantes. E lá nós ficamos quase um mês todo na casa deles. Foi uma experiência muito bacana. Assim. Foi a minha primeira experiência de ficar na casa de alguém que eu não conhecia. Abrir mão de um monte de frescura que a gente vai acumulando, um monte de mania, um monte de coisa que é desnecessário, que é peso desnecessário. Então hoje minha forma de ver a vida é muito mais simples, minha relação de consumo é totalmente diferente, né? Não compro mais um monte de coisas, não compro mais roupa, sapato, né? Não tenho mais essa questão de ter que trabalhar para manter um padrão de consumo. Não tenho mais padrão de consumo. Meus gastos são pequenos com comida, com ração para Frida e com uma coisa ou outra que eu preciso repor às vezes na viagem. Um chinelo que quebra, umas coisas assim. E eu acabo muitas vezes ganhando muitas coisas das pessoas, roupas principalmente. Não costumo fazer muitos planos não, deixo a viagem sempre muito fluida assim. Né? O que eu sinto de fazer, para onde seguir, se alguém me convida, aí eu vou. Todos os planos que eu fiz, não consegui seguir nenhum, então agora, com quase 8 meses de viagem, eu já desisti de fazer planos. Faço crochê, comecei a fazer algumas coisas em artesanato de crochê e vou fazendo pequenos trabalhos, né? Babar, passear com o cachorro, limpar o jardim, coisas que faxina, o que vai aparecendo, assim. E aqui em João Pessoa, eu vou colaborar aqui na casa por um tempo, num espaço novo, alternativo que a gente está abrindo, que chama Ideia na Telha. Então
Então vai ser um hostel, restaurante, loja de arte, para trabalhar arte a partir do lixo, da reciclagem, de ver essa questão do lixo de maneira diferente. Isso é um espaço de colaboração mesmo, né? De arte e colaboração. I watch as my big dreams walk behind me. Imagina as coisas mais difíceis do que elas são, na verdade. Eu tive que reduzir muito o peso da minha mochila para poder levar a Frida. Eu viajo de carona. Nunca tinha viajado de carona, exceto carona com amigos para ir para algum lugar perto, algum final de semana, coisa assim. Quando eu decidi viajar, eu decidi que eu queria passar pela experiência de viajar de carona. E o primeiro dia, a primeira carona que me deu foi uma amiga em Maceió, até Arapiraca. E aí quando eu desci no posto, assim, eu lembro que eu tava enjoada, com uma dor horrível de estômago, que era aquele medo do desconhecido, né? Eu falei, e agora, né? Quando ela me deixou no posto de combustível e ela foi embora, assim, eu me senti o ser humano mais sozinho do universo, né? Pensei, falei, eu acho que eu fiz uma péssima escolha, né? E já na primeira carona que eu consegui, quase que imediatamente, assim, já mudou completamente a situação. Porque quando eu desci daquela primeira carona, e já em seguida consegui outra, eu vi que eu podia ir para qualquer lugar, que aquilo era liberdade, né? Que isso é ser livre, é você poder ir para onde você quer, a hora que você quer e sem pagar nada por isso. Né? Você simplesmente está vivendo da gentileza das pessoas, viajando da gentileza das pessoas. E toda viagem é isso, assim. As hospedagens, as caronas, as pessoas com quem eu cruzo, as pessoas sempre dispostas a compartilhar, sempre dispostas a ajudar, né? A colaborar. E a gente, quando vive no nosso mundinho preso na nossa casa, a gente vê o outro sempre como inimigo. A gente sempre vê perigo em tudo. E não é meio assim. Quando você sai pro mundo de verdade, a gente vê que o bem é bem maior. Que as pessoas boas são a maioria, né? E não o contrário. Não o que a TV mostra pra gente ou que as redes sociais mostram pra gente. A realidade é muito positiva, é bem melhor. Então isso me enche de crença mesmo, de acreditar que pode ser melhor, que pode ser mais e que as coisas estão sim boas, as pessoas são boas. E essa viagem, assim, essa experiência de viagem é muito a questão de... É isso, não que todo mundo tenha que largar tudo para viajar, mas que às vezes a gente tem um sonho e fica adiando esse sonho por N motivos e não precisa adiar, é possível realizar. A gente não precisa de muitos recursos para realizar qualquer sonho que a gente tem. Então, se o seu sonho é viajar ou fazer qualquer outra coisa, vá fazer o que você sonha. Né? Tem muito mais vida quando a gente realiza um sonho do que quando a gente está ali dentro da caixinha fazendo coisas que normalmente não dão a satisfação que a gente espera. Eu sou completamente feliz com as escolhas que eu fiz. Assim. Minha vida mudou no dia que eu fechei a minha mochila, tranquei o apartamento pela última vez e botei o pé na estrada com o filho. Eu sou uma vida nova, uma Michelle nova. E uma Frida nova também. A Frida tem mudado bastante com a viagem, gostado bastante.